A cirurgia bariátrica, ela pode apresentar efeitos adversos como refluxo gastroesofágico, náusea, episódio de vômitos, desidratação e déficit de vitaminas e minerais. E com isso, potencializa efeitos negativos de manifestação bucal, como, por exemplo, erosão dentária, cárie, doença periodontal, alterações salivares. Então, muitas coisas vão acontecer, né, nesses pacientes pós-bariátrica, tá? Porque a gente vai ter alterações aí nesses pacientes. E o objetivo do estudo que eu trouxe para vocês hoje foi avaliar a condição bucal de pacientes do Sistema Único de Saúde no serviço de cirurgia bariátrica, analisando a condição periodontal de acordo com o registro periodontal simplificado, o índice de CPOD, pH salivar e a autopercepção da saúde bucal. Pacientes na faixa etária de 30 a 40 anos, e os dados foram coletados a partir de um questionário, de um exame clínico bucal e da coleta de saliva, realizado em voluntários que foram operados, que fizeram cirurgias 3 a 12 meses antes da coleta de dados, tá? Os pacientes foram avaliados, então, por examinadores calibrados. No exame clínico, foi verificado a parte de análise periodontal, com sonda OMS, da Gogran, e os restantes foram classificados, né, com ausência de sangramento, com sangramento ou soldagem, e fizeram ali uma determinação de exame clínico para esse estudo. O pH salivar foi avaliado após a coleta da saliva por estimulação mecânica. Quem é DED sabe muito bem aqui que a gente tem várias formas de fazer análise salivar, seja em repouso, né, sem estímulo ou estimulada. Nesse caso, no estudo foi com estímulo mecânico e os pacientes foram orientados a não comer ou beber, exceto água, não fumar ou sofrer grande estresse físico 1 hora antes da coleta salivar, tá? Durante a coleta nesse estudo foi feito o uso da mastigação ali de goma de mascar da marca Trident, sem adição de açúcar, por 1 minuto e deglutiram normalmente. Depois iniciaram uma nova cronometragem por 1 minuto corrido sem deglutir, eliminando a saliva em um recipiente de coletor de plástico com tampa. Depois eles usaram a fita de pH para medição, né, imergindo essa fita na saliva coletada, e o valor mensurado foi de acordo com a escala fornecida pelo fabricante do produto. No exame salivar dos pacientes que tinham feito cirurgia bariátrica, então essas cirurgias tinham acontecido de 3 a 12 meses antes do exame, tá, do estudo, e aí 83,3% dos pacientes apresentavam pH alcalino, ou seja, maior que 7,2. Todos os pacientes do estudo apresentaram doenças gengivais, desde a gengivite leve até a periodontite severa. Sendo assim, a gengivite avançada era mais presente, a mais comum nesses pacientes. 37,5% dos pacientes apresentavam gengivite avançada, ou seja, todos apresentavam alguma alteração gengival. Tá? Algum problema, seja gengivite ou periodontite, mas isso era unânime com todos os pacientes. E aí agora, o pessoal que está aqui no YouTube, ele vai conseguir ver a minha tela, tá? E com certeza vai ver as tabelas que eu vou mostrar para vocês. Eles trouxeram para a gente dados das comorbidades e hábitos dos pacientes bariátricos, tá? Então, os pacientes tinham, a maioria ali, né, um sobrepeso e obeso, né, 14 obesos, 7 com sobrepeso, no momento da análise. Doenças nas comorbidades, né, tinha ali 20% com diabetes, 25% com hipertensão e 20% com outras comorbidades. Uso de medicações, 79,2% usavam polivitamínicos, 20,8% usavam losartana e 12,5% omeprazol. E outras medicações, 25% dos pacientes entrevistados ali. Usuário de drogas, 8% usavam drogas, 8,3%. E o tempo desde a cirurgia, né? Então, esses pacientes, 33% tinham até 3 meses de bariátrica e
41% tinham de 4 a 6 meses de bariátrica realizada. E mais de 7 meses eram correspondentes a 5% da bariátrica, tá bom? Mais de 7 meses se realizou. Em relação ao pH, gente, então foi feita a medição do pH desses pacientes, foi feita coleta salivar. E aí, a gente sabe que o pH neutro, considerado padrão, é um pH de 6,8 a 7,2. E dentro desse pH neutro foram encontrados apenas 4 pacientes, tá? Então, um total de 24 pacientes, 4 pacientes tinham pH neutro e os outros 20 pacientes tinham um pH alcalino, um pH aumentado, ou seja, maior que 7,2, um pH alcalino, pH básico. Então, isso correspondia a 83,3% dos estudados nessa pesquisa. pH ácido, não teve nenhum paciente com pH ácido pós-bariátrica, tá? Olha que interessante. Nesse estudo, foi realizado na Universidade de Vila Velha, né? Já com relação à parte periodontal dos pacientes avaliados, a gente teve 25% com periodontite leve, 33% com periodontite severa, 4% com gengivite leve e 37% com gengivite avançada. Então, quem está aqui comigo no YouTube está vendo as tabelinhas exatamente tiradas do artigo, tá? E vocês conseguem ver também a diferença, né, que deu em relação à parte periodontal. Todos tinham alguma alteração periodontal. Não é que ninguém tinha, todos têm. E isso também se relaciona ao pH básico, porque um paciente com pH básico é um paciente com maior tendência a ter problemas periodontais, formação de cálculo. E a gente sabe que o pH ácido ele já vai estar mais voltado para o acontecimento das cáries, para o desenvolvimento, para a disposição de cáries, tá? A outra situação sobre o CPOD, né? Então, sobre a questão, o que é CPOD? Cariados, perdidos, obturados, né? Então, isso é CPOD. Eu, por muitos anos não, foram 2 anos exatamente, que eu fui monitora de saúde coletiva e de odontologia preventiva na faculdade, e eu fazia levantamento de CPOD nas atividades preventivas que a gente realizava junto à faculdade. A gente ia em comunidades carentes, fazia o levantamento epidemiológico e trazia ali todos esses dados. E nesse artigo, eles trouxeram o CPOD dos pacientes avaliados nessa pós-bariátrica, né? Então, existiam ali cariados, né? Uma média de 2,13, perdidos 7,88, obturados 7,25, e a gente teve um CPOD aí de uma média de 7,86, tá? Mas eu vou falar para vocês que a questão de cárie não foi algo relevante pós-bariátrica, tá? Mas sim a parte periodontal. O que eles falaram sobre a questão das cáries? Frequência maior de alimentação desses pacientes, tá? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Aí, pessoal. Então, o que eles falaram sobre a questão das cáries? As cáries recorrentes, elas não tinham relação diretamente com a bariátrica, mas se o paciente tinha uma frequência alimentar maior, com uma higienização que não acompanhava essa mesma frequência, tá? Ao mesmo tempo, uma alimentação mais pastosa, e sempre que a gente tem uma alimentação mais pastosa, mais fácil de mastigar, a gente tem menor produção salivar, menor limpeza natural dessa cavidade oral, e, portanto, esse alimento mais pastoso, ele tende a ficar mais impregnado, mais grudado nos dentes, e aí causar mais cáries também. Não só mais cáries, mas aí pensando também na questão do desenvolvimento também da doença periodontal, tá bom? Então, isso foi algo que foi concluído nesse artigo, porque fica aquela coisa, né? As cáries, elas, muitas vezes a gente vê pacientes, né? Que fizeram bariátrica e com mais cáries também. Mas, nesse artigo foi levantado muito mais a questão da doença periodontal, né? Como frequência. Olha só essa parte dos hábitos nutricionais dos pacientes. Hábitos nutricionais dos pacientes
antes e depois da bariátrica, tá? Então, aí a gente tem número de refeições antes da bariátrica, eles tinham 2 refeições, né? 2 pacientes com 2 refeições, 7 pacientes com 3 refeições, 15 pacientes com mais de 3 refeições. E depois da bariátrica, eles aumentaram a frequência, né? A quantidade de refeições, tá? Então, isso foi algo importante. Quem comia só 2 vezes no dia, passou a comer mais. Os lanches entre as refeições. Também aumentaram os lanches entre as refeições ali. Olha só. A gente teve gente que não fez nenhuma refeição, fazia e não fez nenhuma refeição, né? Um aumento dessa quantidade de refeições. Então, nenhuma refeição realizada, só as principais refeições. Né? Alguns faziam até 7 pessoas fazendo 2 refeições, 2 lanches entre refeições, 7 pacientes fazendo 3 lanches entre as refeições. Então, isso está bem variado, né? A gente vê aqui que alguns começam a comer mesmo com mais frequência, tem mais lanchinhos entre as refeições principais. E o consumo de açúcar, tá? Então, antes da bariátrica não existia, tinha um consumo de açúcar, né, diário, praticamente da maioria, e após a bariátrica, o consumo do açúcar passou a não existir mais para esses pacientes. Então, viu a grande mudança? Isso foi uma notificação importante na parte de discussão do artigo, onde o que existia de consumo de açúcar diário passou a não existir mais pós-bariátrica. Eu penso que até por um certo nível de consciência maior, né, de vontade de mudar, tá bom? E em relação ao período de consumo de açúcar, né? Então, ali, quando que consumiria esse açúcar? Então, antes da bariátrica, não consumindo, um paciente dizia que não consumia. Após a bariátrica, 15 pacientes diziam que não consumiam, tá? Entre as refeições, 15 diziam que comiam açúcar, consumiam açúcar. Depois da cirurgia, apenas 1. Então, houve uma diferença de hábitos ali também no consumo de açúcar dos pacientes antes da bariátrica, que era muito maior o consumo de açúcar, e pós-bariátrica reduziu esse consumo de açúcar, então. Isso favorece o paciente a não ter cárie, mas a gente tem em contrapartida algumas situações que vão aumentar esse risco de cárie. Talvez a hipossalivação ali, que foi relatado, né, por muitos pacientes, a xerostomia,